Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. E hoje, na nossa programação, nós temos uma live aqui especial com o professor Cristiano Muniz. Gente, live do curso de alfabetização matemática. Hoje será lançada a segunda aula gratuita do curso de alfabetização matemática. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar de participar dessa conversa e você também receberá todas as instruções necessárias para que possa se inscrever e acessar esse material que, como eu disse, é gratuito e certamente poderá contribuir de forma bastante apropriada com a sua formação continuada, com a sua trajetória profissional, com as suas reflexões. Você, professor, professora que faz parte aqui da rede, que acompanha a rede pedagógica. Pessoal, o curso de alfabetização matemática é um curso disponível na RP-EAD, a plataforma de cursos online da rede. Um curso que é muito bem avaliado por todos os alunos que já estão matriculados e por todos aqueles que já tiveram a oportunidade de acessar a aula número 1, que foi disponibilizada na semana passada. Para se inscrever é muito fácil, você acessa a plataforma www.rpead.com.br. Olha, muito fácil de decorar. O RP você já conhece, é de rede pedagógica, e o EAD de educação à distância. Junto à rede pedagógica com a educação à distância, nós temos a plataforma RP EAD, que, como eu disse, é a plataforma de cursos online da rede. www.rpead.com.br. Nesse site você encontra muitos cursos que podem fazer diferença aí na sua trajetória. Um deles é o curso de alfabetização matemática, que é ministrado pelo pós-doutor em educação, professor Cristiano Muniz, que vai estar conosco aqui nessa live daqui a pouco. Você pode entrar no site, você pode conhecer quais são os cursos, disponíveis, cursos aqui da rede pedagógica, e você pode clicar hoje mesmo no curso Alfabetização Matemática e se inscrever. Você tem duas formas possíveis de se inscrever hoje. Você pode clicar em fazer aulas grátis para acessar o conteúdo, para conhecer melhor, para ver de perto essa formação, ou você pode, de fato, adquirir o curso, que está disponível pelo valor promocional de R$ 200 e ainda pode ser parcelado em 4 vezes de R$ 50. Curso de alfabetização matemática com o professor Cristiano Muniz, você só encontra aqui na rede pedagógica. E eu vou adicionar aqui o professor para que nós possamos fazer essa... Trouxe, inclusive, aqui algumas provocações para essa discussão e eu tenho certeza que vocês vão gostar de participar da conversa aqui com a gente. Professor Cristiano, seja mais uma vez muito bem-vindo. Boa noite, obrigado, Érica. É um prazer estar com vocês. Que bom, professor, que você está aqui com a gente. Que bom que você faz parte da rede, Eu estava aqui dizendo para o pessoal que curso de alfabetização matemática, curso EAD com o professor Cristiano Muniz, eles só encontram aqui na rede, Inclusive, hoje eu estava passando ali na timeline do Facebook, do meu Facebook pessoal mesmo, e eu vi que você tinha sido marcado por uma aluna que concluiu hoje o curso de alfabetização matemática, então ela colocou uma foto, colocou ali um depoimento a respeito do curso, avaliando o seu curso mais que com 5 estrelas, dizendo da qualidade do curso, da densidade do conteúdo e, ao mesmo tempo, professor, da leveza, com que esse conteúdo ele é trazido por você. Porque a matemática, muitas das vezes, é um assunto que assusta, um assunto que afasta algumas pessoas, ainda que essas pessoas sejam professores, professoras, porque a gente sabe que em termos de área do conhecimento, muitas pessoas não se sentem aptas
a de fato ter um diálogo assim mais aproximado com a matemática, porque tem muitos mitos a respeito até do que a gente conversou. E eu fiquei muito feliz de ver o depoimento dessa aluna que estava concluindo o curso hoje. Nós já temos, claro, outros concluintes e hoje estamos aqui para reforçar o convite para que todo mundo que faz parte da rede possa participar dessa formação com a gente. Professor, você já é muito conhecido aqui na rede, já é de fato uma referência para muitos dos educadores que participam aqui com a gente, dessa comunidade, né, que é colaborativa. Mas eu gostaria também que você se apresentasse, porque aqui na rede, todo dia, chegam novos participantes. Então, por favor, fique à vontade. Ok, obrigado, Érica. Bom, assim, um prazer, né? Uma alegria participar da rede, literalmente é uma rede. Bom, eu sou Cristiano Muniz, eu sou paulista, mas fui criado em Brasília, sempre estudando em escolas públicas do DF, filho de professora da rede pública, da antiga Fundação Educacional. Sempre gostei muito de matemática, justamente por quê? Porque a minha mãe trabalhava 60 horas por semana como professora, então nós tínhamos que participar das atividades do lar. E cabia a mim fazer compra. Então quem fazia compra todos os dias, você não vai rir, Érica, por favor. Eu sou de uma época que não existia supermercado. Ah, é? Então, você vê como era antigo. Então, todo dia, tá, você falou que não ia rir, né? Não tô rindo. Isso. Então, para você ver, né? Então, todo dia tinha que comprar 350 gramas de tomate, 500 gramas de patinho, o alface, o leite. Era uma época que o leite a gente carregava em saquinho, o saquinho furava. Aí tinha o dinheiro do dia, tinha que fazer compra, tinha que ver o troco, tinha que prestar conta. Então, tudo isso, desde pequeno, me colaborou muito com a minha alfabetização matemática. E quando eu chegava na escola classe 312 Norte, a professora passava as contas no quadro. Quando ela acabava de botar a última conta, eu já tinha acabado também. Conforme ela ia escrevendo, eu já ia fazendo, mas em função de que eu tinha uma outra escola, que era a escola da vida. Então, isso tem uma influência muito grande na minha escolaridade, no que diz respeito à matemática, e eu acabei, então, fazendo bacharelado em matemática na UNB. Então, eu fui ser pesquisador em matemática pura. Entretanto, como eu era filho de professor da escola pública, para me manter na universidade pública, eu tinha que trabalhar. E sendo aluno de matemática, eu fui dar aula de matemática no supletivo, antigo projeto Minerva, pré-vestibular, né? E aí pronto, quem dá aula uma vez, pronto, né, desperta o gosto. Só que eu estava fazendo bacharelado, eu era bacharel, e para ser professor tem que ser licenciado. E aí fui fazer, então, minha licenciatura em matemática também no UNB. Então, depois de 5 anos fazendo bacharelado em matemática, eu fiquei mais 2 anos no UNB fazendo licenciatura em matemática. Pronto, 7 anos. E aí foi que eu conheci a minha grande mestra, que coincidentemente está fazendo aniversário hoje, Nilza Endian Bertoni, tá? Que é de reconhecimento internacional, e que me apoiou e me incentivou muito para a pesquisa, para a investigação científica no campo da aprendizagem matemática. E aí, então, eu ingressei num grupo de pesquisa do Departamento de Matemática da UNB, coordenado pela Nilza Bertoni, e fui para o Colégio Militar, fui coordenador de matemática do Colégio Militar de Brasília, trabalhei na rede pública em Brasília, na periferia, na Ceilândia, depois Sobradinho, e rapidamente eu fui chamado para ser o coordenador central de matemática da Secretaria de Educação, fui coordenador de matemática do Colégio Militar de Brasília também, e fiz concurso para ser professor da universidade na área de educação matemática, passei em primeiro lugar, e aí fiquei 33 anos na UNB
no curso de pedagogia, onde você foi uma das minhas alunas, né? E aí eu fiz mestrado em educação brasileira, eu fiz investigação sobre o pensamento matemático de crianças que nunca tinham ido para a escola. Então, antes de qualquer influência pedagógica, como é que essas crianças pensam matematicamente. E aí eu fui para Paris, trabalhei em 3 universidades. Eu trabalhei no maior laboratório de jogo e educação, coordenado por Gilles Bruguère, em Villetaneuse, Paris 13. Então, eu trabalhei com ciência do jogo. Trabalhei também em Paris 5, Sorbonne, com Gérard Vergniaud, psicologia cognitiva, atividades finalizadas e complexas. E trabalhei com didática da matemática. E a minha tese foi sobre o pensamento matemático em jogos. Então, quando as crianças estão jogando e brincando, que tipo de pensamento matemático elas desenvolvem quando a atividade não é controlada pelo educador. E essa tese, eu tive a felicidade de ser uma tese que ganhou um prêmio do Le Monde Educação como tese de destaque em julho de 1999. Retornei para a UNB e todo o tempo que eu fiquei na UNB, a minha grande escola foi a sala de aula. Eu todo o tempo tive com parceria com as escolas públicas, fiquei 4 anos na Escola Classe 312 Norte, 10 anos na Escola Classe 304, que hoje é referência em termos de IDEB. Depois fui para a formação do professor. E o que sempre me instigou muito, Érica, foi de entender como é que essas crianças pensam, para a partir daí a gente poder organizar os espaços e o trabalho pedagógico, para potencializar a inteligência dessas crianças. E com isso eu fui fazer um pós-doutorado com um grupo que trabalha a subjetividade, teoria de subjetividade, Fernando González Rey e Albertina Martinez, são cubanos, mas estiveram em Moscou, participaram do laboratório de psicologia da Universidade de Moscou, e eu fui trabalhar, então, os processos subjetivos do aprender matemática. E, nesse período, eu sempre fui muito parceiro da Secretaria de Educação, do MEC. Eu fui um dos integrantes do grupo de avaliadores do livro didático, PNLD. Eu fui coordenador e autor do Gestar, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais. Ultimamente, eu fui um dos elaboradores do documento de referência do Conselho Nacional de Educação, Direito de Aprender e Desenvolvimento. Sou crítico da BNCC, então sou um pouco o olho do Estado em cima da BNCC, e sou um dos autores do PNAEC, Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Então, essa foi alguma das trajetórias. Hoje eu estou aposentado da UNB, estou em Alto Paraíso com um projeto social, tentando cuidar das crianças e das mães dessas crianças, e presto assessoria a muitas escolas, redes, e sou membro da rede pedagógica. Síntese, é isso. Excelente, professor. De fato, assim, uma trajetória muito robusta, né? Muito feliz no desenvolvimento aí de soluções, desse pensamento crítico relacionado à matemática. E para a rede pedagógica é de fato uma honra tê-lo como parte aqui da equipe, da própria rede, né? O professor Cristiano Muniz, de fato, sempre está bastante próximo às decisões que são tomadas na rede pedagógica. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente. E para mim também é um orgulho poder dividir com você a tela. Afinal de contas, professor Cristiano Muniz também foi meu professor na graduação em pedagogia, e desde que fui aluna dele me identifiquei muito com a postura dele enquanto profissional. Tive a oportunidade, né, de testemunhar ali de perto a qualidade do trabalho
que ele desenvolve. E, professor, hoje eu trouxe aqui 2 questionamentos para a gente começar a nossa conversa, antes mesmo de iniciarmos a temática da aula que será liberada daqui a pouco, e que eu vou explicar para o pessoal a dinâmica, para acessar, para se inscrever. Eu queria fazer 2 provocações, né? Eu acho que você, inclusive, gostará de respondê-las. Quando a gente anuncia aqui, a própria live que você participe, a gente fala no tema alfabetização matemática, eu já pude ver, e também poderia supor, que muitos professores que veem até a divulgação diriam: ah, isso aqui não é comigo não, porque eu não sou professor alfabetizador. Sou professor de anos finais, sou professor do ensino médio, eu já estou ali no 3º, 4º ano do ensino fundamental, a alfabetização não é comigo não. E eu gostaria que você, de fato, apresentasse esse termo, né? Alfabetização matemática, do que estamos falando e a quem esse assunto diz respeito, que eu suponho que de fato não seja algo muito restritivo, que se relaciona estritamente apenas com o professor ali do último ano da educação infantil, 1º e 2º ano do ensino fundamental. E depois, eu gostaria também que você complementasse essa sua explanação com um outro conceito. Nós poderíamos falar também, assim como a gente fala, né, do analfabetismo digital, funcional, poderíamos falar de analfabetismo matemático? Quanto tempo você vai me dar para responder essa pergunta? Alguns minutos, professor, você consegue. Observa, quando começa e quando termina a alfabetização matemática. O bebê, quando está dentro do útero da mãe, ele já vivencia um espaço. Ele já vivencia um tempo. Ele já vivencia determinadas quantidades quando ela leva as mãozinhas para a boca. E muitas radiografias mostram que o bebê leva a mão ou leva até o pé à boca. Então, ele já começa a tratar da questão de quantidade. Quantidade contínua, quantidade discreta, questão de espaço, questão do tempo. Tudo são elementos que constituem o pensamento humano. Agora, para que haja alfabetização, é importante que se dispare um processo de reflexão sobre esses elementos que a criança vivencia. Sobretudo na questão de quantidade, de tempo, de espaço, de causalidade, probabilidade, proporcionalidade. Então, são muitos conceitos, muitos elementos que as crianças elas vão trabalhando gradativamente e que isso vai se configurando como se fosse uma coxa de retalho que vão se alinhavando e vão se articulando, que vai tecendo o que a gente chama de processo de alfabetização. E desculpa decepcioná-la, eu não estou matematicamente alfabetizado ainda. Aí assusta, poxa, né? Tem pós-doutorado e não está... Sim, porque se você não está, imagine eu, né, professor? Imagine nós, né? Então, observa o seguinte, a alfabetização é leitura de mundo. Isso é freiriano, é Paulo Freire. A sua capacidade de apreender o seu mundo, refletir o seu mundo, e se colocar nesse mundo, tomar decisões, construir estratégias, tudo isso depende da construção de uma alfabetização matemática. A sociedade brasileira é uma das sociedades menos alfabetizadas matematicamente que existe na face da Terra. Né? Tanto que a gente vê, por exemplo, a sociedade brasileira é uma das que tem maior quantidade e variedade de loterias do mundo. A gente pergunta, por
tem tanta loteria, né? Tem até jogo do bicho, tem uma série de contravenções. Por quê? Por falta da alfabetização matemática. Se o cidadão tivesse uma alfabetização matemática de fato, ele não jogaria o dinheirinho dele na porta da esperança, né? Que não é da tua época. Tá? Imagina, então, assim, quem nunca quis abrir as portas da esperança? Por exemplo, você fazer um seguro de vida, um seguro de carro, um plano de saúde, isso daí é pensamento matemático, isso é alfabetização matemática. Você estocar arroz, feijão, açúcar, papel higiênico, isso é alfabetização matemática. Você saber quanto é que você tem no seu orçamento e em que você vai gastar, quanto você pode, com que frequência você pode, isso é alfabetização matemática. Assim sendo, a gente vê que a alfabetização matemática não é o que está na cartilha, não é só o que está na sala de aula do primeiro e segundo aninhos. Ou prezinho, no né? infantil 4, infantil 5. Uhum. Todos os processos cognitivos que mobilizam essas grandes categorias, vou repetir, espaço, tempo, causalidade, probabilidade, quantificação, operacionalização, está associado ao pensamento matemático. Eu trabalhei agora, essas 3 semanas, eu trabalho também com resgate de crianças e jovens que estão com obstáculo na aprendizagem matemática, no sentido de remover esses obstáculos. Eu trabalhando com uma menina de 13 anos, 7º ano, que não sabia ler números. Por que isso acontece? Interessante que ela opera. Ela faz subtração com desagrupamento, com posicionamento, tudinho. Mas você pede para ela ler 3.425.072, não consegue. Escrever também não consegue. Por quê? Porque nós, escola, nós, família, falhamos no processo de apropriação desses conhecimentos e reflexão. Então, observa, o processo, quando fala em curso de alfabetização matemática da rede pedagógica, isso não é só para o professor e a professora que está no primeiro ano. É para todos. E se tiver alguém da família, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, neurocientista, que queira entender um pouco como é que é essa construção dessa aprendizagem matemática, da construção de esquemas mentais, eu convido a trabalhar um pouquinho esse curso. Esse curso mostra, sobretudo, o quanto a criança é protagonista no seu processo de alfabetização. Ninguém alfabetiza ninguém. O sujeito se alfabetiza, seja na língua materna, seja na educação científica, seja na educação matemática. O papel da escola, do professor, do pedagogo, é organizar as experiências que possibilitem ao sujeito que aprende refletir e organizar, levantar hipóteses sobre a linguagem matemática, sobre os conceitos matemáticos. Agora, em termos de você falou de analfabetismo matemático, sim, existe. Né? Só que eu estou muito mais preocupado hoje com outros 2 termos, que é o inumerismo, que seria praticamente sinônimo de alfabetização, e o inumerismo é a incapacidade do trato dos objetos matemáticos, que é consequência da história educativa, pedagógica que ele teve. Então, é o sujeito que tem dificuldades e tem bloqueios, não porque ele tem dificuldades em termos de estruturas mentais, neurológica, né? Não tem déficit intelectual, não é isso. É porque ele não teve uma trajetória educativa de qualidade que permitiu ele se apropriar dos objetos matemáticos.
Seria Outro termo aí consequência é a social? Oi? Consequência social? Perfeito, exatamente. O inumerismo é uma incapacidade do trato dos objetos matemáticos por um problema social-cultural. Porque não foi ofertado para eles experiências para que ele construa, ele se aproprie do conhecimento e da linguagem matemática. Muito Não, o bom. problema não está no sujeito, está no contexto. Agora, o outro conceito importante aí é descalculia. Aí sim, a descalculia é a incapacidade do trato de número, de operações, de estimativa, tá? Por exemplo, em função de algum déficit de sistema neural, tá? Que o sujeito teve ou na sua formação, durante o nascimento, ou algum acidente que ele teve do sistema nervoso central, alguma perda. Mas, mesmo assim, nós temos que considerar a perspectiva da plasticidade neurológica do sistema nervoso central. Mesmo no caso de um sujeito tiver perda de capacidade cognitiva, o nosso organismo é inteligente a ponto de redirecionar a função que era originalmente para um sistema neural para um outro. Então, o organismo aprende. Então, mesmo as crianças portadoras de descalculia também têm condições de aprender matemática. Mas aí a oferta pedagógica tem que ser diferente. Com isso, a gente sintetizaria, Érica, todo ser humano tem plenas condições de aprender matemática e se alfabetizar matematicamente, interagir com o mundo de forma crítica, participativa, criativa, ética sobre o seu mundo. E transformar o seu mundo a partir da própria matemática. E aí eu venho com um termo que está na obra, que é o ser matemático. Então, cada criança que está sob nossa responsabilidade educativa é um ser matemático, plena de capacidade de alfabetizar-se matematicamente. E se essa alfabetização não ocorre, é porque nós, educadores, falhamos moralmente, politicamente, com essa criança. Tá? Então, o curso, ele traz elementos de reflexão para o professor que alfabetiza. E aí que você falou, o professor do 7º, 8º ano também alfabetiza. Tá? Só que aí ele tem outras ferramentas. Ele trabalha muito mais com estruturas algébricas, né? Ele já trabalha mais com a questão de razão trigonométrica, função, porque os objetos vão evoluindo. Mas também é alfabetização. Hoje você vê a mídia, nesse momento que nós estamos com essa questão dessa crise sanitária, né? A maior crise sanitária praticamente na história da humanidade. A mídia usa muito gráficos. Quantos cidadãos brasileiros têm condições de olhar e entender aqueles gráficos? Isso é sim alfabetização matemática. Quando se fala em média, o que é média? O que é frequência absoluta? O que é frequência relativa? Tudo isso é alfabetização matemática. Tá? Então, a alfabetização matemática, eu estou me alfabetizando matematicamente. Espero que tenha respondido minimamente as suas perguntas provocadoras. Não, com certeza, né? E eu espero que o pessoal também tenha compreendido aí, de fato, essa mensagem, né? Quando a gente fala em alfabetização matemática, quando o professor Cristiano Muniz vem fazer uma live com a gente, e na oferta, né, do próprio curso Alfabetização Matemática, que está disponível em www.rpead.com.br, é importante ficar claro que esse curso, ele se destina a educadores em geral, né?
E quando você está ali, anos finais, ensino médio e até além, professor, né? Na graduação a gente pode encontrar alguns obstáculos, por exemplo, eu também sou formada na área de administração, e a gente vê que a gente chega em algumas disciplinas e muitas das vezes você não consegue avançar em alguns conceitos porque ele faltou muitos elementos de base, né? Que você deveria ter apreendido desde a escola, desde os anos iniciais, educação infantil, né? No mercado de trabalho também, a gente se depara com inúmeras situações na área de gestão de pessoas, de controle, de finanças e etc., que a gente vê que, na verdade, falta, mesmo naquele cidadão que é formado, que já está inserido no mercado de trabalho, elementos básicos mesmo, que viriam, de fato, desse processo de alfabetização matemática, que, claro, não se completou e nem deveria, né, ter se completado, porque é contínuo, mas que deixou muitas lacunas. E aí as pessoas começam a viver ali de forma superficial, trabalhando com alguns conceitos que elas não compreendem. E só trabalham com eles de forma mecânica, condicionada, automatizada. E sem compreender, né? Quando você falou de gráficos, quando a gente fala assim, olha, a curva, a gente precisa entender, né, que conceitos que estão relacionados a essa questão da curva, da representação. Então, é muito bom que isso fique claro aqui para o pessoal que acompanha a rede pedagógica, né, que o curso de alfabetização matemática e todas as discussões em que o professor Cristiano participa com a gente, certamente serão valiosas para você, professor, professora, ainda que não seja um professor ali de últimos anos da educação infantil, primeiros anos do ensino fundamental. E claro, quando a gente está falando de todo esse processo, a gente fala também de aprendizagem. É por isso que é um curso também bastante interessante para psicólogos, né, como o professor mesmo disse, né, outros profissionais que se relacionam com esse contexto educacional. E foi muito legal também você trazer esse conceito, né, do enumerismo e da descalculia também, que é um conceito muito presente aí no curso, de que já tive a oportunidade de assistir a maioria das aulas, não todas ainda, e que gostei demais. E, professor, no que diz respeito à segunda aula desse curso, que nós vamos liberar hoje, uma aula que está intitulada como Produção de Coleção Testemunha, né? Produzindo coleção testemunha. O que você poderia nos dizer a respeito do conteúdo da aula de hoje? Érica, você agora pouco, você tocou numa coisa muito importante nesse curso, tá? E esse curso, no momento em que a rede pedagógica assumiu o desafio de construir um curso que não existe, tá? Eu diria, pelo menos na América, né? E na Europa, eu não conheço um curso igual a esse daí, tá? Porque, observa, nós falamos sobre a criança ser protagonista do seu processo de alfabetização. E você falou uma coisa muito importante de alguns termos, alguns conceitos, a princípio, que são considerados elementares. E, de repente, por exemplo, contagem. Né? A gente não pode dissociar a alfabetização matemática do processo de contar. Mas acontece o que é contar? Então, observa, o que a gente traz aqui é um desvelamento, é um debulhar de conceitos que são lançados na formação do pedagogo sem a devida profundidade e sem a devida clareza que ele merece para aquele que alfabetiza. Então, ele traz esses elementos, tá, na sua profundidade, e conforme esses professores estão fazendo o curso, vão entendendo a complexidade desses elementos, isso vai clarear outras possibilidades, outras estratégias didáticas pedagógicas que ele vai poder estar incorporando na sua prática cotidiana alfabetizadora, que antes ele não contemplava. E que ele não contemplava porque ele não tinha essa clareza. Então, observa, hoje, que é a segunda aula, a gente vem falar um pouco
são testemunha. Mas antes, a gente vem falar, bom, mas o que é um número? O número é um elemento importante do processo de alfabetização matemática. Só que muitas das vezes o professor confunde número com quantidade. Então aqui eu tenho 5. Não, aqui eu não tenho o número 5. Aqui eu tenho uma quantidade, 5 dedos. Ah, então eu tenho 5. Aí escreve o numeral 5. Na representação, no signo, eu também não tenho o número. Então a pergunta é, afinal de contas, se o número não está na quantidade e o número não está na escrita do código matemático, onde é que está o número? O número está justamente no conceito, na relação que o sujeito que aprende faz entre a quantidade e o símbolo. Então, o número não está nem na quantidade e nem na escrita. E é interessante, Érica, que muitos alfabetizadores ficam muito estressados com a questão da escrita do algarismo, escrever certamente, e treinando, achando que está alfabetizando matematicamente. Não. Outros enchem a criança de sementinha, pedrinha, palitinho, e achando que está alfabetizando matematicamente. Não. Ele só vai... Ai, meu Deus, corta o 7 ou não corta o 7? Tanto faz. Exato, corta o 7 ou não corta o 7. Tá? Então, observa, a aprendizagem do número, ela se dá quando ele está num ambiente que propicia o pensamento reflexivo da relação quantidade e símbolo. E essa relação está na onde? Está aqui. E aqui da onde? Na cabeça do professor? Não, na cabeça da criança. Então, o que a gente vem colocar aqui na aula de hoje, quais são os papéis do professor para organizar o seu espaço alfabetizador matemático. Que tem que ser muito em cima de jogos, de vendinha, fazer coleções, contar dinheirinho, medir coisas e sempre produzindo registro, seriando, sequenciando. Então, nós temos uma vasta possibilidade aí. Porque é importante que a criança entenda que o número não depende de cor, não depende de forma, não depende de cheiro, não depende de posição, não depende de sequência. E o que o número é uma síntese que está associada ao invariante. E aí te pergunta, que invariante é esse? Não vou te responder também não. Vai fazer o curso. Senão a gente vai responder tudo. Professor. E de fato então, é um curso que agrega... A própria ideia, você vê, Érica, a própria ideia de invariante. O que é um invariante? Por exemplo, se eu falar para você, cadeira. O que é uma cadeira? Ela tem que ser cor-de-rosa? Se não for cor-de-rosa, não é cadeira? Tem que ter 4 pés? Quer dizer que se tiver 3 pés, 5 pés, não é cadeira? Ixi, e agora? E se eu tiver com dor na cadeira? Tem que ter uma coisa, o que uma coisa tem que ter para ser cadeira? E são os invariantes. Percebeu? Agora, o que uma coisa tem que ter para ser número? Tem que ter cheiro? Não. Tem que ter forma? Não. Vamos fazer o curso. Tá certo? Excelente. Um curso, né, gente, que inclusive vai te surpreender a respeito do conhecimento que você próprio tem em relação à matemática, né? Se você vai para o curso pensando que ali você vai aprender apenas da didática do que você já sabe para ensinar para o aluno, você vai enganado. Porque, de fato, muitos dos conceitos que são apresentados no curso vão lhe surpreender enquanto indivíduo. Opa, eu nunca tinha visto com esses olhos. Ou, opa, mas eu não aprendi assim. Ou, de fato, você vai chegar à conclusão que você nem tinha aprendido ainda. Isso pode acontecer, porque a gente se surpreende muito quando a gente vai... E o professor Cristiano conduz isso muito bem. Ele vai nos mostrar a essência, aquilo ali, né? A essência, o conceito
conceito, aquela construção mental que está relacionada, né, com o conteúdo que a gente acaba trazendo para o aluno de uma forma estruturada e a gente encontra no material didático, mas muitas das vezes essa visão apenas superficial, realmente ela não será suficiente para que a gente possa alfabetizar o aluno matematicamente e como o próprio professor Cristiano disse, isso é um processo que acontece, né, não apenas durante esse intervalo ali da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, inclusive estamos todos em processo de alfabetização matemática e com a tecnologia, né, professor, a gente acaba tendo que se reinventar matematicamente também em muitos aspectos, né? Afinal de contas, a própria matemática vai tomando formas que antes não tinha e a gente precisa se adaptar, a gente precisa aprender, não é verdade? Então, pessoal, olha, nós estamos liberando agora a segunda aula do curso de alfabetização matemática, que, como nós já dissemos aqui, com certeza é para você. Inscreva-se, vá conhecer o curso, né? Hoje a gente está liberando a segunda aula, então eu reforço o convite para que você assista a segunda aula, ainda que a primeira aula também esteja liberada. Depois você assiste a primeira aula, por quê? Na nossa dinâmica aqui das lives, o que vai acontecer? A gente vai liberar essa segunda aula do curso, que todo mundo pode assistir, o acesso ele é gratuito mediante a inscrição, e a gente vai fazer o convite para que você retorne, após assistir essa segunda aula, para uma segunda transmissão ao vivo aqui no Instagram com o professor Cristiano Muniz, onde a gente vai poder debater com ele, tirar dúvidas a respeito da aula propriamente dita. Tá? Então, você está tendo a oportunidade agora de assistir esse conteúdo, tá? De forma gratuita, de forma irrestrita, e voltar para conversar com a gente sobre esses conceitos e sobre o próprio curso em si, e sobre a própria matemática, ou ainda sobre a vida, né, professor? Exatamente. Então, olha, gente, todo mundo pode se inscrever. Acesse agora mesmo www.rp, de rede pedagógica, EAD, de educação à distância, www.rpead.com.br. Você vai rolar a tela, você vai encontrar muitos cursos, mas lá está o curso Alfabetização Matemática. Você clica no curso e pode fazer a sua inscrição para acessar as aulas gratuitas, em específico a aula 2, que está sendo liberada hoje, que tem como título Produzindo Coleção Testemunha. E nós vamos retornar daqui a aproximadamente 25 minutos, para que nós tenhamos uma segunda transmissão ao vivo com o professor Cristiano Muniz. Obrigada, professor. Eu vou, inclusive, reassistir essa aula para que a gente possa voltar e conversar sobre ela. Até daqui a pouco. Tchau. Até já. Pessoal, e vocês que estão na live, eu vou aproveitar, né, que muita gente já seguiu para assistir e vou reforçar aqui as instruções para que você possa participar dessa atividade que nós estamos propondo hoje aqui na Rede Pedagógica. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder ao vivo. Gente, o curso Alfabetização Matemática é um curso online, 100% à distância, que está disponível na plataforma de cursos online da Rede Pedagógica, que é a RP EAD. Quando você acessa o site, que eu já passei inclusive o link, vou deixar aqui, ó, vou digitar aqui para vocês ao vivo nos comentários, para ninguém ter dúvidas sobre como escrever o endereço e poder acessar e participar. Você acessa esse endereço www.rpad.com.br e você vai clicar na imagem do curso que tem como título Alfabetização Matemática. Eu recomendo que você faça isso hoje mesmo, para você não esquecer. Quando você se inscreve, você coloca o seu nome, o seu endereço eletrônico, o seu e-mail e coloca também uma senha. Para que essa senha? Para que você possa acessar outras vezes o curso. É um acesso individual, ok? Então você precisa se cadastrar. Você coloca a senha, depois de preencher todo o formulário, pronto, você já entra automaticamente no curso. Após a inscrição, você já estará automaticamente logado no curso de alfabetização matemática.
Lá no curso você vai encontrar um botãozinho azul escrito Iniciar. E você vai clicar nesse botão. E aí eu faço o convite para que você já pule para a segunda aula. Você vai encontrar a aula número 1, que foi liberada na semana passada também. Mas eu gostaria muito que você assistisse hoje a aula número 2, tá, gente? Você vai clicar, vai ter a aula, formato vídeo, e tem também o material para você baixar os slides da aula que o professor apresenta, tá? Então, foca na aula, você assiste o vídeo, aula número 2 do curso de Alfabetização Matemática, e volta aqui para o Instagram, porque daqui a pouco, né, transcorrido o tempo da aula, nós vamos fazer uma nova transmissão com o professor Cristiano Muniz, e você vai ter a oportunidade de dialogar com ele, de trazer as suas perguntas para essa transmissão. E a gente vai poder conversar muito mais sobre esse assunto tão interessante que é a matemática, a alfabetização matemática, né? E qual é, de fato, a nossa responsabilidade enquanto professores nesse processo de alfabetização matemática das crianças, ok? É um curso sensacional, é inédito, exclusivo, vocês só encontram aqui na Rede Pedagógica um curso que, como vocês puderam ver, tem, de fato, aí, né, a elaboração, o planejamento e a própria ministração desenvolvida pelo pós-doutor em Educação Cristiano Muniz. Quem assistiu a live desde o começo, viu, ele teve a oportunidade de se apresentar, né, e demonstrar para vocês que a trajetória dele em relação à matemática, ao ensino e aprendizagem da matemática, realmente é uma trajetória ímpar, e é por isso que o professor Cristiano Muniz é uma referência nessa área. Então, não deixe essa oportunidade passar. Se inscreva. Hoje você vai ter acesso à aula número 2. A aula número 1 vai ficar lá na plataforma e você vai poder assistir depois. E na semana que vem, nesse mesmo horário, quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui para liberar a terceira aula. Então, olha só que coisa boa. Ainda que você não possa adquirir o curso nesse momento, você está tendo a oportunidade de fazer 3 aulas gratuitas de um curso que é um curso de referência, um curso de excelência, que com certeza, professor, vai te dar uma outra visão a respeito do ensino e da aprendizagem da matemática. Você sabe que na Rede Pedagógica você pode confiar. E a dica de hoje é essa formação à distância, né, com aulas gratuitas que você encontra na plataforma de cursos online da rede, a RP EAD. Combinado? Tô esperando vocês, eu mesma. Gente, já assisti mais de 2 vezes essa aula, mas vou assistir com gosto mais uma vez para que eu possa participar dessa discussão com vocês aqui daqui a pouco. Tô te esperando lá na plataforma e daqui a aproximadamente 20, 25 minutos eu te espero aqui de novo. Vem para essa live. Você não pode perder. De repente, uma outra oportunidade como essa você não vai ter tão cedo. Então, não deixa passar. Vem participar, certamente vai fazer diferença, tá? Na sua trajetória profissional e na sua trajetória pessoal também. Porque, como eu disse, os conceitos, o conteúdo que o professor Cristiano traz nesse curso faz com que façamos uma reflexão a respeito do nosso próprio conhecimento. Muitas das vezes nós somos professores, nós reconhecemos, né, que estamos em constante aprendizado, mas nem sabíamos que algumas coisas que nós pensávamos que sabíamos, na verdade não sabíamos não. E é por isso que é muito importante a gente estar sempre em constante evolução, né? Sempre em constante aprendizado. Até daqui a pouco eu espero você, não saia daí, porque juntos nós somos a Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Tchau, pessoal!